Em agosto, nos vemos. De Gabriel Garcia Marques. Capítulo 5. A noite do 16 de agosto do ano seguinte já estava prevista pelo seu destino. Encontrou a ilha desordenada por uma convenção mundial de turismo, sem um quarto disponível nos hotéis e as praias ocupadas por barracas e trailers. Depois de procurar durante 2 horas um lugar qualquer para dormir, recorreu a seu esquecido hotel do senador. Renovado, limpo e mais caro, mas sem nenhum dos empregados de seus primeiros tempos. Não houve a quem apelar para encontrar um quarto. E mais, um cliente de aspecto respeitável protestava indignado porque sua reserva confirmada 2 vezes não aparecia na lista. Tinha a parcimônia de um magnífico reitor, uma voz pausada e mansa, e um talento impressionante para os impropérios galantes. O único funcionário na recepção tentava conseguir por telefone um quarto em outro hotel. Ansioso por compartilhar sua raiva, o cliente se dirigiu a Ana Madalena. "Esta ilha é um caos", disse, e mostrou-lhe o comprovante de sua reserva confirmada. Ela não conseguiu ler sem os óculos, mas entendeu sua indignação. Finalmente o funcionário os interrompeu com a triunfante notícia de que havia um quarto disponível num hotel 2 estrelas, mas limpo e bem localizado. Ana Madalena se apressou. "Será que não tem outro para mim?" O funcionário consultou por telefone e não havia. Então o cliente pegou sua maleta com a mão esquerda e com a outra tomou o braço de Ana Madalena com uma familiaridade inusitada que a ela pareceu um tanto abusiva. "Venha comigo", disse. "Chegando lá a gente vê." Foram num automóvel novo dirigido por ele à beirinha da lagoa. Ele disse que gostava do hotel do senador. "Eu também gosto, por causa da lagoa", disse ela. "E agora vejo que foi reformado." "Faz 2 anos", disse ele. Ela percebeu que ele era um visitante assíduo da ilha e contou que havia anos que ela também visitava o local, para pôr um ramo de gladiolos no túmulo de sua mãe. "Gladiolos?" perguntou ele surpreso, pois não tinha notícia de que eles existissem na ilha. "Achei que só existiam na Holanda." "Lá tem tulipas", esclareceu ela. Explicou a ele que os gladiolos não eram muito comuns, mas que alguém os havia levado para a ilha e eles tinham conquistado uma fama justa no litoral e em outros povoados do interior. Para ela, eram tão importantes, concluiu, que no dia em que já não existissem, daria um jeito para que alguém os cultivasse. Começava a chuviscar, mas não parecia que ia durar muito. Ele achava o contrário, porque o tempo de agosto sempre lhe pareceu errático. Examinou-a de cima a baixo, com sua roupa simples da barca, e achou que ela ia precisar de algo mais para o cemitério. Mas ela o tranquilizou. Estava acostumada. Para chegar ao hotel, tiveram que dar a volta na lagoa até onde começava a aldeia dos pobres. Era deplorável e, sem dúvida, um lugar de passagem que não exigia identificação. Quando deram a chave a ele, o hóspede esclareceu que eram 2 quartos. "Perdão", disse o recepcionista, desconcertado. "Não estão juntos?" "É minha esposa", disse o cliente com sua graça natural, "mas temos o costume higiênico de dormir separados." Ela entrou no jogo. Quanto mais longe, melhor. O recepcionista admitiu que a cama do quarto não era muito grande, mas podia colocar outra, adicional. O cliente chegou a se atordoar, mas ela foi adiante. "Se o senhor ouvisse como ele ronca, não iria me propor isso", disse ao recepcionista. Ele se desculpou. Examinou as chaves penduradas no quadro enquanto eles riam da própria travessura. E por fim disse que podia conseguir outro quarto, mas em um andar diferente e sem vista para a lagoa. 2º e 4º andares.
Subiram no elevador sem bagageiro, pois ambos só tinham bagagens de mão, e ela ficou no segundo andar, muito agradecida e contente por ter conhecido um homem tão gentil. O quarto era pequeno, com ares de cabine, mas com uma cama que dava para 3, algo que parecia ser um diferencial da ilha. Abriu a janela para ventilar o ar estagnado e só então sentiu a falta que lhe faziam as flores de seus agostos livres e as garças azuis da lagoa. A chuva continuava, mas ela confiava que haveria uma trégua para chegar ao cemitério antes das 6. E conseguiu, apesar de ter perdido mais de 1 hora procurando gladiolos, que encontrou numa banca em frente à igreja. O táxi que a levara ao cemitério não conseguira subir até o topo pelo mau estado da pista, e a única coisa que o chofer aceitou foi esperá-la numa esquina até ela voltar. De repente ela tomou consciência de que no 25 de novembro teria 50 anos. A idade que mais temia, não muito menos do que tinha a mãe quando morreu. Viu-se do mesmo modo que se tinha visto poucos anos antes, esperando que a chuva amainasse. E chorou, como tinha chorado quando levou o primeiro ramo de flores ao túmulo. Mas seu pranto pareceu aplacar os mau-humores do céu. De repente parou de chover e ela pôs as flores no túmulo. Regressou ao hotel, com barro nos sapatos e de mau humor, e deu como certo que havia perdido outro ano, pois não achava possível conseguir um amor para aquela noite, nem parando automóveis numa orla transformada pela chuva num lodaçal horrendo. Nada havia mudado. O cano da ducha sem bocal de chuveiro jorrava uma água minguada e, enquanto se ensaboava debaixo do jorro esquálido, viu-se sozinha e sem um homem caridoso e tornou a chorar. Mas não se rendeu. Sairia do jeito que fosse para ver o que aquela noite de lobos tinha preparado para ela. Pendurou a roupa e pôs o livro em cima da mesa. Era O Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe, e deitou-se para ler enquanto esperava a hora de ir para o bar. Mas tudo parecia organizado de propósito para não a fazer feliz. O jorrinho esquálido do banho a tinha feito se sentir mais miserável ainda, e uma rajada de ódio contra o marido a estremeceu, tão violenta e fria que ela se assustou. Havia se resignado ao destino sinistro de dormir sozinha naquela noite de cão quando o telefone tocou. Alô? Disse a voz alegre que ela reconheceu de imediato. Sou o amigo do quarto andar. E acrescentou em outro tom. Fiquei esperando, ainda que fosse uma resposta de caridade. E depois de uma longa pausa perguntou. Não recebeu as flores? Ela não entendeu. Ia perguntar quando seus olhos tropeçaram em um ramo de esplêndidos gladiolos que tinham sido postos de qualquer jeito numa cadeira ao lado do toucador. O homem explicou a ela que os tinha encontrado por acaso no hotel onde estava reunido com seus clientes e que achou natural mandá-los para que ela levasse ao túmulo da mãe. Ela não percebeu que as flores tinham sido entregues quando estava no cemitério, mas não seria nada estranho que já estivessem ali antes. De repente, ele perguntou de maneira casual. Onde você vai jantar? Não pensei nisso, respondeu ela. Não importa, disse ele. Espero você lá embaixo para pensarmos. Outra noite frustrada, pensou ela. Com outro Aquiles? Não. Que pena, disse. Tenho um compromisso essa tarde. Sim, pena, disse ele, sentindo de verdade. Fica para a próxima, falou ela. Foi se arrumar na frente do espelho. Tinha pensado no lugar onde esteve na noite miserável com Aquiles coronado. Mas a chuva apertava e dava para ouvir os uivos do vento na lagoa. Mas de repente gritou para si própria. Santo Deus, como sou burra!
Correu para o telefone e ligou para o homem do quarto andar, com uma pressa que mais tarde a deixaria envergonhada. Que sorte! Disse a ele sem preâmbulos. Acabaram de cancelar meu compromisso por causa da chuva. A sorte é minha, senhora, disse ele. Ela não duvidou um instante e não se enganou. Foi uma noite inesquecível. Muito menos esquecível do que Ana Madalena Bá teria conseguido imaginar. Havia levado mais tempo do que o necessário para se arrumar, e o homem estava esperando por ela bem vestido na saída do elevador, com uma camisa guaiabeira de seda, calças de linho e mocassins brancos. Ela confirmou sua primeira impressão de que ele era atraente e com um mérito maior de se comportar como se não soubesse disso. Ele a conduziu para um restaurante fora dos ninhos do turismo, debaixo de grandes amendoeiras iluminadas e com uma orquestra melhor para sonhar do que para dançar. Entrou com grande desenvoltura e foi tão bem recebido quanto um cliente antigo. E ele se comportava como se fosse. Seus modos tinham se refinado com o esplendor da noite. Ele inteiro irradiava um aroma único pela água de colônia recém-aplicada e sua conversa era fluida e agradável. Mas ela se sentia um pouco perdida, pois parecia falar não tanto para dizer, e sim para ocultar. Ficou surpresa que ele não fosse habilidoso com as bebidas e que tivesse esperado que ela escolhesse seu gin de costume antes de pedir para si um uísque de qualquer marca, que não provou a noite inteira. Não fumava, mas tinha um maço de cigarros egípcio de papel dourado, só para oferecer. Não era treinado na arte de comer e deixou que o garçom decidisse por eles. Porém, o mais surpreendente foi que, com todos os seus limites e desacertos, não perdia nem um pingo de seu encanto. Nem mesmo quando soltou 2 ou 3 piadas tão simples e mal contadas que ela não conseguiu entender e teve que rir por cortesia. Quando a orquestra tocou um arranjo dançante de Aaron Copland, ele confessou que não chamava sua atenção, porque era surdo para a música, mas se atreveu a dançar quando ela o convidou. Não acertou um passo, mas ela o ajudou tão bem que ele pôde ter ficado com a impressão de que o mérito era seu. Na sobremesa, estava tão entediada que se xingou por sua fraqueza, e mais ainda quando viu passar um homem que ela teria escolhido de olhos fechados, enquanto o seu anfitrião era tão decente que não dava um passo em falso, a não ser na hora de dançar. Ela se sentia bem e bem tratada, mas numa noite sem futuro. Assim que terminaram a sobremesa, ele a levou de volta ao hotel, dirigindo em silêncio e com os olhos absortos no mar adormecido, debaixo de uma lua quimérica. Ela não o interrompeu. Eram 11h10, e até o bar do hotel deles já devia estar fechado. O que mais a indignava era não ter nada a reprovar em seu anfitrião, pois sua única falha era não ter sequer tentado seduzi-la, nem um cumprimento aos seus radiantes olhos de leoa, nem à sua lábia fluida, nem ao seu conhecimento de música. Estacionou no pátio do hotel e a acompanhou no elevador num silêncio absoluto até a porta do quarto. Ela deixou cair a chave e ele a pegou. Abriu a porta com a ponta dos dedos. Entrou sem convite nem licença, como se fosse sua casa, e desmoronou na cama de barriga para cima, com um suspiro da alma. Esta é a noite da minha vida. Ana Madalena permaneceu petrificada, sem saber o que fazer, até que ele lhe estendeu a mão em silêncio. Ela lhe deu a sua e se deitou ao seu lado, atordoada pela batida do seu coração. Então ele deu um beijo inocente nela, que a estremeceu até a alma, e continuou beijando-a,
enquanto tirava sua roupa peça por peça, com uma maestria mágica nos dedos, até que sucumbiram num abismo feliz. Quando Ana Madalena despertou na penumbra do amanhecer, tinha perdido a noção de si mesma. Não sabia onde estava nem com quem, até que viu ao seu lado o homem nu de corpo inteiro, dormindo de barriga para cima, com os braços em cruz, sobre o peito e respirando feito um bebê no berço. Acariciou com seu indicador tênue a pele curtida pela intempérie. Não tinha um corpo jovem, mas bem conservado, e desfrutou das carícias sem abrir os olhos, com tanto domínio como o que havia tido durante a noite, até que o amor o desordenou. Agora sim, sério, perguntou de repente, qual é o seu nome? Ela improvisou no mesmo instante. Perpétua. É uma pobre santa que morreu pisoteada por uma vaca, disse ele de imediato. Ela, surpresa, perguntou como ele sabia disso. Sou bispo? Respondeu ele. A rajada da morte a estremeceu. Repassou instantaneamente o jantar, sua conversa preciosista, seus gostos convencionais, e não encontrou nada que permitisse qualquer dúvida sobre a verdade daquela resposta. E mais, era a confirmação rigorosa do que ela tinha pensado dele durante o jantar. Ele se deu conta de seu estupor, abriu os olhos e perguntou intrigado, o que você tem contra nós? Nós quem? Os bispos. Ele soltou uma gargalhada radiante pela própria brincadeira, mas foi rápido em compreender que era um desplante de mau gosto e cobriu o corpo dela com longos beijos de arrependimento. Talvez como penitência, contou a ela uma versão de sua vida atual. Havia trabalhado em coisas diferentes e não tinha um domicílio estável, porque seu ofício de base era vender seguros marítimos de uma empresa com sede em Curaçao, e tinha que visitar a ilha várias vezes por ano. A princípio, seu poder de persuasão foi tão forte que ela se sentiu vencida, mas prevaleceu a certeza de que era tarde demais para ser feliz 3 vezes numa mesma noite. Vou perder a barca, disse. Não importa, rebateu ele. Vamos juntos amanhã. Propôs a ela um grande dia e muitos outros no futuro, pois precisava voltar à ilha pelo menos 2 vezes por ano, e uma delas poderia ser sempre em agosto. Ela escutava ansiosa, na esperança de que pudesse ser verdade, mas teve a força para não parecer uma mulher tão fácil quanto ele poderia pensar. De repente, percebeu que estava mesmo a ponto de perder a barca, então saltou da cama e se despediu com um beijo apressado. Mas ele a segurou pelo pulso. E então? Insistiu. Até quando? Até nunca mais, disse ela, e concluiu de bom humor. É a lei de Deus. Correu para o banheiro na ponta dos pés e passou a chave sem escutar a lista de promessas com que ele a perseguiu enquanto acabava de se vestir. Mal teve tempo de abrir o chuveiro quando ele bateu na porta para arrematar a despedida. Vou deixar uma lembrança no livro, disse ele. Ela se sentiu fulminada por um mau presságio. Não se atreveu a agradecer nem a perguntar o que ele deixaria por terror à resposta. Mas, assim que o ouviu sair, correu nua e ensaboada para examinar o livro da mesinha de cabeceira. Que alívio! Era um cartão de visita com todos os dados para ser encontrado. Não rasgou, como sem dúvida teria feito com qualquer outro, mas deixou onde estava, até que pudesse levá-lo para um lugar seguro.